semana 15, segunda aula da semana, né? A nossa querida mecânica. A gente está estamos no decorrer do estudo, né? Da parte de forças, leis de Newton. Qual é o exato ponto em que nós nos encontramos? Semana passada nós começamos o material 2. Material 2, ele tem duas listas de exercícios de sala. Uma das listas é uma retomada do material 1. Então, mais exercício de bloquinho, a gente fez um monte, né? A gente parou na aula passada, na questão número 8, tá bom? E a gente vai fazer na aula de hoje, essa semana 15, né? A gente vai terminar essa parte de exercícios, com os exercícios que restam, e vamos discutir mais dois casos de aplicação de lei de Newton, que é o caso do plano inclinado e é o caso da polia. Tá? Quando a gente terminar de discutir esses casos, só vai ficar faltando força centrípeta para encerrar a lei de Newton. Beleza? Tem mais uma sequência de exercícios. Vocês vão ver na apostila, tem uma sequência, uma segunda parte de exercícios de casa. De casa não, de sala, perdão, no material de vocês. E aí a gente encerra esse segundo material. Aí o terceiro material que vocês vão receber só vem com a parte de força centrípeta. Tá bom? Depois que a gente terminar a força, a gente entra em trabalho, energia, conservação de energia, energia cinética, energia potencial, né? E depois a gente entra em quantidade de movimento e colisões, tá? Provavelmente, para encerramento do semestre, a gente vai terminar a parte de trabalho e energia. Não sei se vai dar tempo de terminar colisões, tá? Quantidade de movimento, impulso, tá? Alguns alunos já me perguntaram como que vai funcionar o nosso recesso de meio de ano. Nós vamos parar 2 semanas, tá bom? O curso vai parar 2 semanas. Nós vamos ficar 2 semanas sem aula. Seriam as semanas. Depois eu vou escrever, tá? No grupo do WhatsApp. A nossa última aula do semestre, ela vai acontecer no dia 5 de julho. É uma terça-feira. Terça-feira é o último dia de aula do semestre. Tá? E aí nós vamos voltar apenas no dia 25 de julho. Paramos no dia 5 de julho, 5/7, e voltamos no dia 25/7. Tá? No final, na última semana do mês. Então, nós vamos ter 2 semanas de recesso. Tá bom? Aí voltamos em julho. Aqui. Bom, vamos lá. Vamos começar a fazer as questões, então, tá? Terminar essa parte, aí eu faço um intervalo. A gente tem do 9, vamos ver até aqui, acho que vai até o 15, se não me engano. Vocês confiram aí para mim. Do 9 até o 15. Tá? A gente faz essa parte, depois eu fecho esse vídeo, aí eu abro um outro vídeo com a teoria da parte de plano inclinado e polias. Questão 9, vamos lá, galera. 2 blocos A e B de massa 6 e 4 quilos, respectivamente, estão apoiados sobre uma mesa horizontal e movem-se sob a ação de uma força F de módulo 60 newtons, conforme mostra aí o esquema. Considere que o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco A e a mesa vale 0,2 e que o coeficiente de atrito entre B e a mesa vale 0,3. Então, os corpos têm atritos diferentes. Os corpos têm atritos diferentes. Com base nesse resultado, com base nesses dados, qual que é o módulo da força exercida pelo bloco A sobre o bloco B? Vocês conseguem identificar, então, que força é essa que ele está falando? Ó? Força exercida pelo bloco A sobre o bloco B. Que força é essa, gente?
Que força é essa? Onde ela está no sistema? Quando eu falo que força é essa, né, eu quero dizer o seguinte: onde que essa força está no sistema? E aí? Força interna. Força interna. É a força de contato. Isso. Ah, então pera lá. Olha onde eu quero chegar com isso. Porque durante a semana no plantão, alguns alunos me perguntaram sobre isso. E eu senti que não é para todo mundo, não está claro. Se ela é uma força interna, a primeira dúvida que vai passar na cabeça do aluno é a seguinte: para eu calculá-la, eu vou ter que separar os bloquinhos. Tudo bem? Eu vou ter que separar os bloquinhos. Só que antes de separar os bloquinhos, eu preciso achar a aceleração. Lembra que a gente comentou isso nas aulas anteriores? Olha, você tem que dar um jeito de achar a aceleração. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou calcular a aceleração. E para calcular a aceleração, eu vou usar o sistema inteiro. Eu vou fazer segunda lei para o sistema. Tá? Então, eu vou enxergar o bloco A e o bloco B como se fosse uma coisa só. Espera aí. Deixa eu fazer de novo. Vou fazer mais para cá. Ó. Então, bloco A, bloco B, tá? A força que empurra os bloquinhos, ela tá para a direita. Para a esquerda, quem que eu tenho? Eu tenho o FAT no corpo A e tenho o FAT no corpo B. Certo? Eu também tenho os pesos dos corpos, PA e PB. Certo? E eu tenho as normais. Tá? Não precisa desenhar tudo, né? Quando você está fazendo a prova, você, por exemplo, tem umas forças aqui que você nem desenharia. Agora, outra pergunta. Para onde está a aceleração desse sistema? O vetor aceleração, para onde ele está? Ele está para a direita. Então, se ele está para a direita, a resultante tem que estar para a direita. Então, quem é a força resultante? Ela é a força F menos FAT de A e FAT de B. Isso é a força resultante. O peso do A anula com a normal, o peso do B anula com a normal, porque os blocos não estão acelerando para cima nem para baixo, né? A aceleração é na horizontal. Beleza. Então, agora, isso tem que ser a massa vezes a aceleração. Então, ó, vamos lá. F menos FAT A menos FAT B igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração do sistema. Agora eu vou ter que abrir essa conta. Então vai ficar assim, ó, F menos. Quem é o FAT do A? É o μ vezes a normal. Menos FAT de B, μ vezes a normal. Isso é igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Só que a normal é igual ao peso. Então, mais uma passagem. FAT menos μA vezes. Quem é a normal de A? Massa vezes gravidade, é o peso.
menos μb vezes massa vezes gravidade. Isso é igual a ma. Eu estou fazendo passagem por passagem, né? Talvez alguns de vocês falem, mas eu já substituí lá em cima. Tá? Eu estou fazendo para quem tem dificuldade em entender o passo a passo. Tá? Então, ó, dessa linha... Opa, perdão, gente. Daqui para cá, ó, eu substituí normal igual peso. E aqui também, ó, normal igual peso. Tá? Agora é conta, não tem mais o que fazer. Então, vai ficar 60 menos μmg. Vamos fazer direto essa conta, vai. A massa do ar é 6 vezes 10, 60. 60 vezes 0,2 dá 12. Vai conferindo aí, tá? Menos. Agora para o B. 40 vezes 0,3 dá 12 também. Isso é igual a massa dos dois. 10 vezes a aceleração. Tá? Dá 60 menos 24. Dá 36, né? 36? É. 36 igual a 10A. A igual a 3,6. Confere aí, gente. Por favor, me avisem se eu estiver errando. Aí. Tá, agora, o que eu faço com essa aceleração? Vamos lá, vocês, vai. Ajuda aí, ajuda o tio. O que eu faço com essa aceleração? Achei a aceleração. Ele quer a força de contato. Agora eu tenho que abrir o sistema. Vamos abrir o sistema. Eu vou abrir os blocos, vou desenhar as forças de contato e escolher um para fazer segunda lei. Né? Então vamos lá. Para o bloco A, o que a gente tem para ele? Bloco A. Gente, eu não vou desenhar o peso de anormal, tá bom? Eles já se anulam, vou desencanar deles. Vamos desenhar só as forças que estão na horizontal. Eu tenho a força F. Né? Eu tenho o atrito. E eu tenho a força de contato que o B faz nele. Aqui, ó. F que o B faz nele. Tá? O bloco da frente, que é o bloco B, o bloco B, ele está sendo empurrado pela força que o A faz nele. Essa é a força interna, ó, que é que ele quer que a gente descubra. Ação e reação. Tá? E ele tem um atrito contra o movimento. O atrito tá para cá. Tá? Beleza? E a aceleração tá para a direita. Nós acabamos de achar a aceleração, né? Tá? Então você pode fazer segunda lei agora com o sistema aberto, né? Ou para o bloco A, que tem 3 forças agindo, ou para o bloco B. Aí qual que era a recomendação que eu dava na aula? Falou, ó, escolhe o bloco que tem menos forças. A resolução fica um pouco mais rápida. Então eu vou fazer segunda lei para o bloco B. Então vou escrever aqui, ó, bloco B, segunda lei. Quem é a força resultante no bloco B? Ela é FAB menos o FAT. Confere? Certo? Isso, olha lá, escreveram aqui, FAB menos FAT. Exatamente. É isso aí. Tá? Isso é igual à massa dele
vezes a aceleração. Beleza? A nossa incógnita está aqui, ó. FAB. Então, FAB menos. O FAT, gente, é 12. 12. A gente já tinha calculado ele na primeira parte do exercício. Tá? 12. FAT é FAB menos 12 igual a massa do corpo A, desculpa, do corpo B, né? Que a gente está fazendo com o corpo B vale 4, vezes a aceleração que é 3,6. Então, FAB vai dar 15,4, 12. 16,4, né? Mais 12. Dá 28,4. Ou é 26,4? Peraí. Aí, Danilo, faz a conta direito, mano. 3,6 vezes 4. Dá 14,4. Tá certo. Tá certo. Mais 12. Dá 26,4. Isso. Deu 14,4 ali. Aí passa o 12 para cá, né? Vai dar 26,4, já direto. Tá? Alternativa A. Beleza? Peraí, perdão. Para o bloquinho A, estão perguntando aqui, como que seria a resultante do bloquinho A? Seria F menos FAB menos FAT-A. Isso, exatamente. Né? Vou colocar aqui, ó. Peraí. Seria F, fazer aqui. Ai, perdão, gente. F menos FAB, ou FBA, né? Mesma coisa, menos FAT do A. Tá? Bloquinho. E a aceleração a mesma. Né? Vou passar para o próximo, tá? 10. Uma caixa de peso 20 newtons está em repouso numa superfície horizontal. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e a superfície é 0,4. Uma força horizontal F é aplicada na caixa. Qual a máxima intensidade da caixa, da força F, supondo que a caixa esteja em repouso? Então ele fala o seguinte, ó, é um exercício bem conceitualzinho, ó. Você tem aqui um plano e aqui você tem o bloquinho. Tá. Eu vou puxar o bloquinho com uma força F. Só que o bloquinho vai estar em repouso. Se ele está em repouso, ele está na primeira lei. Se ele está na primeira lei, a força resultante nele tem que ser 0. Então, como é possível um bloquinho ser puxado e estar em repouso? Bom, ele tem um atrito. Ele tem um atrito. Tá? Beleza? Então, a força tem que ser igual ao atrito. Para ele estar em repouso, primeira lei, né? A força precisa ser igual ao atrito. Acabou. Portanto, a força tem que ser igual a μ vezes a normal. Tá? Aí aquilo que eu falei para vocês no exercício anterior, ó. O corpo ele tem um peso e nós sabemos que ele tem a normal, que é uma força de contato com o chão. Né?
E como o corpo está em repouso, todas as forças terão que dar resultante zero. Não é só na horizontal que dá zero. Na vertical também dá zero. As forças no eixo vertical, né, que seriam as forças no eixo Y. Então, a normal é igual ao peso. Tá? Então, a força F, ela vale μ mg. μ mg. Tá? 0,4, né? O peso dele vale 20, ele já deu o peso pronto. Aqui, né, gente, a gente imagina, o exercício não fala isso, mas a gente imagina que ele esteja na iminência de andar. Porque esse atrito que ele deu é o atrito de descolamento, né? Se você fizer uma força maior que 8 newtons, o que acontece nesse caso? Se a força fosse maior que 8 newtons, o corpo começaria a andar, porque ele vence o atrito máximo, que seria o atrito limite, né? Então, o corpo começa a andar. A partir do momento que ele começa a andar, entra em ação a outra força de atrito, que é o atrito cinético, que ele nem deu o Mi aqui, ele nem deu, né? Tá? Beleza, gente? Tranquila essa, né? Essa mais sussa. Podem tirar print para a gente passar para a próxima. Deixa eu ver como é que tá a audiência aqui. Ah, olha, 25. Que legal. Na verdade, estão perguntando aqui para mim. Como que eu sei que essa força é a força mínima? Ela não é a mínima, ela é a máxima. Essa força é a máxima. É a força máxima para que ele ainda permaneça parado. Se eu fizer uma força acima dessa, aí ele anda. Tá? Observa que na pergunta do exercício, né, para quem está fazendo essa pergunta para mim, ele pergunta, ó, qual é a máxima intensidade da força, supondo que a caixa permaneça em repouso? Então, tipo, o que ele está te perguntando é assim, qual é a força que você pode fazer máxima que ainda mantém a caixa parada? É a força que se iguala ao atrito. Tá? Agora, se eu fizer mais do que essa, aí o corpo começa a andar. Leva em consideração... Por quê? Sim, porque a força resultante é zero, exato, exato. Está parado, né? Por isso que eu comecei falando, ó, ele não está em repouso? Está em repouso. Então ele está na primeira lei. Se ele está na primeira lei, as forças têm que se anular. Tá? Beleza? Ok. Vamos lá, mais uma. A vozinha está sumindo já. Vocês já perceberam que a minha vozinha está sumindo, né? Começa a falar baixinho. Isso é o bom de dar aula online, cara. Nossa, dá para falar bem baixinho. Embora muitas vezes eu grite aqui. Eu me empolgo às vezes com a aula. Eu começo meio que a falar meio alto. Mas isso é bom. Questão número 11. Considere dois blocos A e B de massas 2 e 1 kg, respectivamente. Então, a massa do A é 2. E a massa do B é 1 kg. Estão ligados por meio de um fio. O sistema, olha o que ele fala. O sistema encontra-se em equilíbrio e na iminência de movimentar. Ele está no limite. Então, ele está em repouso. Se ele está em repouso, primeira lei para ele. Olha que boa notícia. Eu não preciso achar aceleração. Aceleração igual a zero. Tá?
Determine o coeficiente de atrito estático, que ele está na iminência, né? Se ele está na iminência, ele está naquela força limite, que a gente acabou de calcular agora. Determine o coeficiente de atrito estático entre o bloco A e a superfície de apoio. Então, esse exercício ele traz uma novidade para a gente. Porque o que acontece? O sistema está pendurado. Tô entrando no modo Marcelão, tá? Tá bem assim, cara. Tá. Meu Deus do céu. Pior é que tá mesmo, né? E assim, aí chega no final, aí chega na quinta, na sexta-feira tá destruída a voz. Aí sábado, domingo já tá bem. Bom, aí na segunda-feira começa a destruir de novo. Tá complicado, viu? Enfim. O modo Marcelão é boa. O sistema tá pendurado. Se o sistema tá pendurado, ele deveria cair. Agora, como tem atrito, o atrito que tem no bloco A segura o sistema. Então, aqui o que a gente pode fazer? Eu já posso pensar nos bloquinhos separados. Vamos lá, bloco A. Qual que é a situação do bloco A? Então vamos lá, eu tenho uma força de tração que puxa ele para a direita e tenho um atrito que segura ele contra o movimento. Isso na horizontal. Na vertical, quem que eu tenho? O peso e a normal. Tá? O exercício, ele quer que a gente ache isso aqui. Então, o que eu vou tentar fazer? Para eu achar esse FAT, eu vou ter que encontrar primeiro a tração. O FAT é igual a tração. Né? O FAT de A tem que ser igual a tração. Porque a força resultante tem que dar zero. Tá? Então, se eu achar a tração, eu acho o FAT. Se eu achar o FAT, eu acho o coeficiente de atrito. Para o bloco B, como que funciona a situação? Para o bloco B. Bom, o bloco B, ele está pendurado. Então, ele tem uma força de tração, que puxa ele para cima, e ele tem o peso dele. Certo? Tá. Como ele também está parado, está todo mundo parado, eu posso dizer que para o bloco B, a tração é igual ao PB. Porque ele está em repouso. Portanto, a tração é igual a... Qual que é a massa do corpo B? 1 kg. Então vai dar 10 newtons. Essa tração é a tração que está sendo aplicada na corda. Então ela também está sendo aplicada no corpo A. Aqui, ó. Então, a força de atrito que segura o movimento, no caso do corpo A, ela tem que anular a tração. Ela tem que ser 10 newtons. Tá? Quando o sistema está em repouso, o problema ele tende a ser mais rápido. Por quê? Você não precisa achar aceleração. Né? Então vamos abrir aqui, né? Ó, o que é o FAT? É μ vezes a normal, que é igual a 10.
Só que a normal é igual ao peso. Então, Mi vezes mg igual a 10. Mi vezes. Aqui vai ficar 20, né? A massa do corpo A é 2, igual a 10. Então, o coeficiente de atrito do corpo A vale 0,5. 0,5. Tá bom? Ficou alguma dúvida, gente? Beleza. Pode falar. Diga lá. Poderia ter feito com o sistema como um todo? Pode. É que assim, deixa eu ver uma coisa. Poderia. Você fala que o FAT é igual ao PB, FAT vai dar 20. Deixa eu ver se dá certo. FAT igual ao PB. Dá. FAT igual ao PB. Só que, peraí, se eu fizer FAT igual ao PB... Ah, não, tá certo, porque a massa do B é 1, né? Vai dar FAT igual a 10. Tá? Se desconsidera a força interna, dá certo também. Tá tudo certo. Beleza? Tranquilo. Maravilha. Prof, se tivesse aceleração, eu poderia fazer com o sistema como um todo? Isso, pode. Então, se o sistema tivesse aceleração, você ia ter que achar essa aceleração. Para achar a aceleração, você vai fazer o sistema como um todo. Tá certinho. Tá? Beleza? Podem tirar print. Aqui. Questão 12. 12. Essa daqui é uma questãozinha um pouco diferente dessa que a gente fez aqui, porque ela tem uma situaçãozinha interessante. Ó. Uma caixa de peso 20 newtons está em repouso numa superfície horizontal. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e a superfície é 0,4. Uma força F inclinada de um ângulo θ em relação à horizontal é aplicada à caixa. Qual é a máxima intensidade da força F, supondo que a caixa permaneça em repouso? Percebe que ele é parecido com o 10? Se eu voltar um pouquinho aqui. Com esse aqui, ó. Aqui a caixa estava em repouso também. Tá vendo? Era essa a situação. O peso era 20, o coeficiente de atrito era 0,4, e eu apliquei a força F. Tá? Só que ela era horizontal. O que acontece aqui? Ó? Os dados são praticamente os mesmos. Só que a força está um pouquinho inclinada. O que acontece neste caso? Será que essa força é maior, menor ou igual para manter a caixa em equilíbrio? Aqui nós vamos imaginar que ela está na iminência do movimento, né? Vamos ver o que acontece aqui. Ó. Aqui está a caixa, aqui está o plano. Eu tenho uma força F. Certo? Aqui. Ó, já tem uma galera falando uns negócios aqui que é importante, ó. Para fazer esse exercício, qual é o insight que você tem que ter? Você vai ter que decompor essa força. Porque assim, gente, ou o corpo anda na horizontal, ou o corpo anda na vertical. Ou ele não anda em nenhum dos sentidos. Mas eu preciso criar o que a gente chama na física, né, de sistema de referência. Sistema de referência. Então, o que acontece? Eu vou trabalhar com a seguinte situação. Ó.
Quais são as forças que eu tenho? Eu tenho uma força peso, tá? Eu tenho uma força normal, e eu tenho uma componente Fx para minha força, que tende a arrastar o corpo na horizontal. Ela tende a arrastar o corpo na horizontal. E eu tenho um Fy, que tende a puxar o corpo para cima. Tá? Aí eu tenho também, para encerrar, né, o atrito, que é contra a tendência do movimento. Tá aqui. Tá bom? Então a novidade dessa questão é que a nossa força ela tem que ser decomposta. Tá, e qual vai ser a consequência disso? Bom, se o corpo está em repouso, ele está na primeira lei. Tá? Então, o que a gente sabe? No eixo X, a componente Fx tem que ser igual ao Φ. No eixo X. Porque ele não acelera nem para a direita e nem para a esquerda. Tá? Beleza. No eixo Y, o que tem que se anular? A normal mais o Fy tem que ser igual ao peso. Essas são as duas condições para o nosso corpo que está em repouso. Na horizontal, as forças se anulam e na vertical, as forças também se anulam. Então, notem que agora tem uma segunda força. Então, nesse caso, a normal ela não é igual ao peso. A normal não é igual ao peso. Tá? Bom, eu quero achar a força F. Eu quero achar a força F. Então, o que eu posso pensar? Eu posso pensar assim, ó. Para eu posso abrir uma das duas equações, né? Quem é o Fx? Né? O nosso ângulo θ, ele está aqui, ó. Tá? Então, o Fx, ele vale F cosseno θ, tem que ser igual a μ vezes a normal, que é o Φ. Tá? Eu vou ter que abrir a normal. Quem é a normal? Cálculo da normal. Olha para a equação do eixo Y. Normal mais Fy igual a P. Eu não posso dizer que a normal é igual a P menos Fy? Vai acompanhando aqui. Mas quem é Fy? É F seno. Então, a normal é igual a peso menos F seno θ. Tá? Essa equação eu vou substituir lá em cima. Eu vou trazer ela para cá. Ó. Então, bora lá. F cosseno de θ é igual a μ vezes
peso menos F seno θ. Tá aqui. Lembrando que nós queremos o F. Né? Nós queremos o F. Então, aqui já dá para a gente substituir as coisas. Porque o exercício deu o seno de θ, ele deu o cosseno de θ, ele deu o mi e deu o peso da caixa. Tá? Então, fica assim. O F, o cosseno de θ vale 0,8. Então, vai ficar assim. 0,8F igual a mi, que é 0,4, vezes 20 menos 0,6F. Aplica a distributiva, né? Então vai ficar 0,8F igual 0,4 vezes 20 dá 8, menos 0,4 vezes 0,6 dá 0,24. Tá? Passa para cá, vai ficar 0,80 mais 0,24, acho que dá 1,04F. Coisa feia. Igual a 8. Deixa eu, vai conferindo aí a conta, tá? Dá 7,69 aproximadamente. Deixa eu só fazer uma conta antes de falar. Não, tá certo. 7, esqueci o número, gente, perdão. Eu estava fazendo uma outra conta aqui. 7,69 newtons. Aqui. Tá? A força ficou um pouquinho menor que 8, né? A força ficou um pouquinho menor que 8. Tá bom? Vocês imaginam por que a força ficou um pouquinho menor que 8? Eu estou usando o número 8, né, gente? Porque quando a força estava na horizontal, que foi o exercício 10, a força que a gente viu que mantinha o corpo parado era 8. Agora diminuiu a força. A força limite diminuiu. Quer dizer, aparentemente, o que dá para perceber na questão? O fato de você puxar o corpo para cima facilita você tirar ele do repouso. Facilita. Você precisa usar menos força para tirar ele do repouso. Por que isso acontece? Porque quando você puxa o corpo um pouquinho para cima, você diminui a força de contato do corpo. Né? Não sei se vocês percebem que essa força Fy, ela diminui o valor da normal. Qual é o problema dessa força diminuir o valor da normal? Diminui o atrito. Entende? Por isso que fica mais fácil de escorregar o corpo. Decomposição, estão perguntando, professor, desculpa, mas eu acho que eu não prestei atenção. Da onde que veio esse F cosseno? É a decomposição da força no eixo X. Ele é o cateto adjacente dela, né? Tá? Aqui, ó, a força Fx, tenta enxergar aqui um triângulo, ó. Tenta enxergar aqui um triângulo, ó. Tá? Aqui o Fx é o cateto adjacente. E a força é a hipotenusa. Então, eu decompus o vetor na forma de F cosseno. Tá? Se a força fosse para baixo, o atrito seria maior? Sim, sim, sim. Se a força fosse para baixo, o atrito seria maior. Se ao invés dele puxar a força assim, ó, se a força fosse assim, ó, o que aconteceria nesse caso? Você teria uma componente para baixo, essa componente para baixo aumentaria a normal, na medida em que ela aumenta a normal, ela aumenta o atrito, né? Porque vamos lembrar que o atrito é mi vezes a normal. Então, se eu aumento a normal, eu aumento o atrito. Tá? Tá. Beleza? Deixa eu ver. Ah, tá, entendeu. Tá o negócio da força aqui. Tá, beleza. Acabei de ver você aqui.
Tá aí, então, a questão número 12. Vamos para 13. Podem tirar print aqui também. Ué, por que que eu pulei a 13? Não tem 13 no material? Fala para eu aí. Não tem, prof. Será que eu pulei a 13? Ah, tá, não tem não, tá. Estão avisando que não tem. Sempre tem esses pulos, né? Nossa, impressionante, gente. Como eu erro isso. Então vamos para a questão 14. A 14 é uma questão de elevador. A gente falou de elevador lá atrás, né? Vamos retomar o conceito para lembrar aquela história do peso aparente, né? Daquele problema da gravidade aparente. No interior de um elevador, coloca-se uma balança graduada em newtons. Uma pessoa de massa 60 quilos está sobre a balança. Figura A. As forças que agem na pessoa são o peso, densidade P, e a força normal, que ele chama de Fn. Figura B, perdão. A reação da força normal está aplicada na balança. Figura C. Então, a pessoa empurra a balança para baixo. E a balança empurra a pessoa para cima. Então, nós temos aqui, ó, o par ação e reação. Tá? Então, a balança, ela não marca o teu peso. Quem assistiu aula de elevador deve lembrar do que eu estou falando. A balança não marca o teu peso. A balança marca a normal. Tá? Ele fala aqui, ó, a balança marca a normal. Tá bom. Agora vem as perguntinhas. Se a gravidade é 10, indique quanto que a balança marca nos seguintes casos. Item A. Elevador parado. Gente, se o elevador está em repouso, ele está na primeira lei. Portanto, aceleração igual a zero. Aceleração igual a zero. Para a aceleração ser zero, em você, a normal tem que ser igual ao peso. Então, nesse caso, a força normal vai ser 600 newtons. Então, esse é um caso em que a balança marca o peso real da pessoa. Esse é o peso real. Ou seja, a balança só vai marcar o peso real se você subir nela, né? E não estiver acelerando. Porque se você estiver acelerando, a balança vai te marcar um peso diferente. Tá? A resposta do item A vale para o item B. Quando a balança está em movimento uniforme, ele está subindo, só que sem aceleração. Então, para nós, ele está na primeira lei. Também. Portanto, a força resultante nele é igual a zero. Você está na mesma situação. Peso real. Por isso que eu falei outro dia para vocês, eu não sei se vocês lembram. Se você tivesse num elevador, andando, imagina você num elevador, tá? Sem janela.
Quando o elevador está andando, você não tem noção se você está subindo ou descendo. Você só vai saber o que estava acontecendo se o elevador acelerar. Aí é uma outra história. A gente não consegue sentir, quando você está dentro de um corpo em movimento, a gente não consegue sentir o corpo em movimento se não houver acelerações. Tá? Então, imagine um carro andando. Você está no carro com velocidade constante. Quando o carro freia, você acelera para frente. Aí você fala, nossa, o carro estava andando. Né? É a mesma coisa quando você está dentro de um avião. Quando você está lá em cima no avião, o avião está a 800 km por hora. Você não tem a mínima noção que você está a 800 km por hora. Agora, imagina se o avião tivesse que frear. Imagina o que seria frear estando a 800 km por hora. De vez em quando a gente sente, quando o avião, por exemplo, pousa na pista e o motor do avião segura ele. Seu corpo vai para frente. Então, aqui vale a mesma ideia. Tá? Agora, olha o item C. Item C. Elevador sobe acelerado. O fato dele subir, honestamente, não tem a mínima importância. O fato dele subir. Agora, o fato dele estar subindo acelerado diz que a aceleração é para cima. Se a aceleração é para cima, a força resultante tem que ser para cima. A força resultante tem que ser para cima. Então, nesse caso, gente, pensa no corpinho, você. A força resultante, ela tem que ser normal menos peso. Normal menos peso. Porque a normal está para cima. Tá? Qual a consequência disso, então? Que a força normal menos o peso é massa vezes a aceleração do elevador. Tá? Pode falar. Qual parte que você não consegue ver com tanta clareza? A normal e o peso são essas duas forças aqui, ó. São as duas forças que estão agindo em você, né? Você está dentro do elevador, então elas estão agindo aqui em você. Então, o que acontece? No item A e no item B, essas forças tinham que se anular. Porque ele não tinha aceleração. Isso no item A e no item B. No item C, a resultante está para cima. Então, a normal menos o peso, porque a normal está para cima. O peso está contra ela. Então, a normal, aqui, ó, menos o peso, tem que dar para cima. Então, foi o que eu escrevi aqui, ó. Normal menos o peso tem que dar uma força resultante. Tá? Acontece que essa força resultante é massa vezes aceleração. É massa vezes aceleração. Então, eu vou escrever que a força normal é igual ao peso mais MA. Certo? Vamos calcular então a normal. Qual que é o peso dele? 600. Mais massa vezes aceleração. 60 vezes a aceleração do elevador. O elevador está acelerando com 2. Tá? Então, a força normal é igual a 720 newtons.
Ou seja, ele está se sentindo mais pesado. Isso aqui é um peso aparente. Tá? É um peso aparente. Isso por quê? Porque o elevador está acelerando para cima. Imagina você, gente, só para você tentar entender essa situação de uma forma mais concreta. Tenta imaginar você fazendo uma viagem num foguete espacial. Você está lá na estação de lançamento, sentado no foguete. Quando o foguete vai levantar voo, ele não tem que ganhar velocidade para cima? Como é que vocês acham que o foguete ganha velocidade para cima, gente? Acelerando. Então, as pessoas que estão dentro do foguete, naquele momento, elas vão sentir uma sensação de peso maior do que ela realmente tem. Tá? Lembra que a gente falou da força G? Que os pilotos de avião acabam se submetendo? É uma espécie de força G, aparente. Né? Tá? Quanto maior a aceleração, maior vai ser essa força aparente. Né? Nesse caso aqui, a aceleração do elevador é pouca, é pequena. Agora, imagine uma aceleração, por exemplo, de 3, 4 vezes a gravidade. 3, 4, 5 vezes a gravidade. Né? Isso pode acontecer. E aí, imagina a força de... Sabe como é que o pessoal chama esse tipo de força, gente? Força de inércia. Porque, na verdade, você que está no elevador, você está sendo empurrado para cima com essa força normal. Só que você quer ficar por inércia. Então, essa tentativa de você ficar é que faz com que você seja comprimido no elevador, tá? No chão do elevador. Questão item D. Agora o elevador desce, acelerado, portanto, a força resultante tem que estar para baixo. Como é que fica a segunda lei para ele agora, gente? Vamos ver se vocês pegam a ideia. Como fica a segunda lei para o menininho lá dentro? Lembre-se que sobre ele você tem peso e normal agindo, né? Peso e normal. Como que fica a segunda lei para a criança? Olha lá. Isso. Peso menos normal. Peso menos normal. Exatamente. Então vamos escrever aqui. Ó. Peso menos a força normal é igual à massa do menininho vezes a aceleração do elevador. Como eu quero isolar a força normal, eu vou dizer que peso menos MA é igual à força normal. Tá? Então fica 600 menos 120 igual a normal. Então, nesse caso, a força normal ela cai para 480. O que isso quer dizer na prática, né? Que uma pessoa de 60 quilogramas, ela vai ter a sensação de que ela tem 48 quilogramas. Uma perda de peso. Porque existe uma aceleração para baixo. Tá? Exemplo disso, como a gente já falou em aulas anteriores, o avião da NASA, né? Que faz a gente ter a sensação de perda de gravidade, porque ele faz exatamente isso. Ele simula a gravidade acelerando para baixo. Ou melhor, né? Ele simula a perda de gravidade acelerando para baixo. Tá? Eu vou lembrar aqui, vocês, para o item E, o seguinte. Como é que a gente calcula a gravidade aparente? Na aula de elevador, a gente aprendeu. Como é que eu calculo a gravidade aparente? É assim, ó.
Se você estiver dentro de um elevador, né, de um referencial, com a aceleração para baixo, a gravidade aparente é G menos A. É G menos A. G menos a aceleração daquilo que você está olhando, né, para aceleração para baixo. Se o corpo tiver com aceleração para cima, aí a gravidade aparente é G mais a aceleração do referencial. Tá? Tudo bem? Beleza? Isso aqui é importante se lembrar, porque isso mata rapidão algumas questões. Aí, gente, no item E. Item E. E se o elevador tiver em queda livre, gente? Quanto vale a normal? Se o elevador estiver em queda livre, quanto vale a normal? Essa não tem que fazer conta não, hein, mano? Zero. Exato. Sabe por quê, gente? A força resultante, se ele está em queda livre, a força resultante não tem que ser só o peso? Tem que ser só o peso. Se ele está em queda livre. Não pode ter normal. Então, quando o elevador cai e você está lá dentro, você está caindo junto com ele. Claro que você está caindo junto com ele. Os dois estão caindo. Só que lá dentro, você em relação ao elevador, estão em repouso. Vocês estão caindo juntos. Então, nesse exato momento, você perde o contato do chão com o elevador. É como se você estivesse flutuando lá dentro. Né? A gente tem a sensação de estar flutuando, mas na verdade você está caindo. Você está caindo. Tá? Beleza? Então a força normal vale zero. A força normal vale zero. Tá aí. Beleza? Podem tirar print aí. Da questão 14. Questão 15. Que na verdade nem é 15, né? Mas, enfim. Aqui, gente, é muito parecido com o do elevador, só que é uma situação um pouco diferente porque a gente pendurou um corpo no elevador. Nós pegamos um corpo, amarramos esse corpo com uma cordinha presa, né, ao teto do elevador. Então, aqui, a gente vai mexer com a tração na corda. O raciocínio é o mesmo, só que agora eu estou olhando para uma força de tração. Você não tem o corpo apoiado numa balança. Enquanto o corpo estava apoiado numa balança, você estava olhando para normal. Agora, a gente vai olhar para o fiozinho. Tá? E aí, eu queria fazer uma pergunta. Eu queria que vocês pensassem na pergunta. Você vê que as situações são as mesmas. Ó. Elevador parado, elevador sobe em movimento uniforme, elevador sobe acelerado, desce acelerado e queda livre. Vamos imaginar que em uma dessas situações a corda possa arrebentar. Em qual das situações vocês acham que tem maior possibilidade da corda estourar? A, B, C, D ou E? Isso é uma questão boa para vestibular. Suponha que a corda tenda a estourar. Qual seria a possibilidade dela estourar? Em qual das situações? Se ela tiver que estourar. Ela vai estourar, gente, na situação em que tiver maior tração. Se a corda for muito exigida, ela vai estourar. Então, a resposta para essa pergunta é onde tiver maior tração. E onde tem que ter maior tração? Onde a força resultante estiver para cima. Aonde a força está para cima?
onde a aceleração estiver para cima. Ou seja, alternativa C. C. Percebe como é pegadinha? Essa questão é meio marota. Eu vou repetir o raciocínio, tá? Para quem não acompanhou, eu vou repetir o raciocínio. Depois eu faço a conta. Não, vamos fazer, vai. Vamos fazer. Vamos fazer. A gente faz a conta. Ó. Qual que é o lance? O corpo, ele tem uma tração e tem um peso. Tá? Então, a força resultante, ela pode ser 0, a força resultante, ela pode ser para cima, ou a força resultante pode ser para baixo. São as 3 situações possíveis. Então, vamos lá. Item A. Item A e B. Juntos. No item A e no item B, se o elevador está sem aceleração, a resultante é 0. Primeira lei. Então, nesse caso, o peso tem que ser igual à tração. Portanto, a tração vai valer 10 newtons. Já que a massa do corpo é 1 quilo. Tudo bem até aqui? Tá. Agora, item C. No item C, a aceleração está para cima, manos. Então, a gente cai nesta situação. Gente, para a força resultante ser para cima, a tração tem que ser maior que o peso. É aqui que a corda é mais exigida. É aqui que a corda é mais exigida. Se tiver uma situação em que a corda vai quebrar, é aqui. Por quê? Porque nessa situação, é como se você estivesse puxando a corda para cima com uma puta força. Essa força é maior que o próprio peso dela, para ela poder acelerar para cima. Então, nesse caso, eu vou dizer que a tração menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. Tá certo? Tração menos peso igual a massa vezes a aceleração. Então, fica tração é igual a peso, que vale 10, mais MA. Como a aceleração é 2, aqui vai dar 2. 2 vezes 1, né? Então, ó, a tração ficou 12. Quanto mais você acelerar para cima, mais a tração aumenta. Então, tipo, se você fizer um puxão muito brusco, vlum, imagina um puxãozão brusco. Quando você faz um puxão muito brusco, você está acelerando o corpo muito. Então, você está exigindo muito da tração. Por isso, ela pode quebrar aqui. Tá? Deu para entender, gente? Ficou claro? Percebe que ele é uma situação igual, mas mudando o objeto de análise, né? Parece que é um outro problema, mas na verdade não é. É a mesma coisa. Né? Agora, quando ele acelera para baixo, aí a corda fica frouxa. A corda fica até mole, se a aceleração estiver para baixo. Por quê? Porque quando a aceleração está para baixo, a gente cai aqui, ó. A gente cai aqui. Nesse caso, gente, a tração tem que ser menor que o peso. A resultante tem que estar para baixo. Então, aqui eu tenho que peso menos tração é igual a MA. Então, a tração, nesse caso, é peso menos MA. Vocês estão percebendo que é como se eu estivesse calculando a normal de novo? É igualzinho. Só que eu estou trocando o nome da força, porque é uma corda pendurada. Então, a tração, ela fica 10 menos 2. Tá? Portanto, a tração fica 8 newtons. Tá vendo?
A aceleração para baixo, olha o que acontece com a tração, ela diminui. Ela diminui. Agora, e se o nosso querido elevador tiver em queda livre, gente? Quanto vale a tração? Olha, gente, se ele está em queda livre, a força resultante ela tem que ser igual ao peso. Esse é o conceito de queda livre. Não tem nenhuma força agindo no corpo, só o peso. Então, para isso acontecer, a tração tem que ser zero. Tá? Agora, sabe qual é a consequência disso? Vamos se imagine nessa situação. Você está dentro do elevador, tem uma bolinha pendurada no teto, tá bom? Só que você está em queda livre. O que acontece se você cortar a bolinha, a corda da bolinha? Se você cortar a corda da bolinha, para você, a bolinha vai ficar parada. Como se ela estivesse flutuando. Tá? Porque está todo mundo em queda livre. Certo? Então, nesse momento, lá dentro, a tração, né, zerou. Então, na hora que você corta da bolinha, você vai ter a sensação de que ela está parada em relação a você, mas ela está caindo. Tá? É muito bizarro pensar isso, né? É a mesma coisa da normal cair a zero. Tá? Fechou? Perguntas, gente. Acho que nós terminamos, então, os exercícios da parte 1 da lista 2, né? Eu vou fazer, então, um intervalinho agora, de 10 minutos, e aí, na volta, a gente, na segunda parte da aula, trabalha a teoria de plano inclinado e polia, tá bom? A parte de plano inclinado é um pouquinho mais chata, mas a parte de polia é mais tranquila, tá bom? Certo, crianças? Vou fechar aqui, então, a tela, a gente volta em 10 minutinhos, tá bom?